No modelo clássico nuclear, o átomo de hidrogênio é constituído de um núcleo contendo um próton e um nêutron, e um elétron orbitando este núcleo com velocidade escalar v. Considere que as cargas do próton e do elétron têm módulo Q e que o elétron tem massa m. Baseados nessas informações, podemos concluir que o movimento do elétron é circular e uniforme, com um raio igual a quanto? Pessoal, vamos para as observações. Ele falou que o núcleo é positivo. E Delfrânio, ele não disse isso não. Disse núcleo contendo próton, carga positiva, e nêutron não tem carga. Então você está diante de um núcleo positivo. Ele falou elétron, carga negativa, orbitando esse núcleo. Elétron, carga negativa, girando ao redor do núcleo. Ele disse órbita circular, movimento uniforme com velocidade escalar v. Órbita circular eu desenhei. O que quer dizer o movimento uniforme? Que o valor do vetor velocidade permanece constante. Olha a linguagem. Movimento uniforme não significa velocidade constante. É valor da velocidade constante. E, Delfrânio, qual a diferença? Quando você fala velocidade, você está querendo dizer o vetor velocidade. Pessoal, o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória. Se eu estou fazendo uma trajetória curva, pressupõe mudança na direção. Então, não posso dizer que a velocidade é constante, e sim que o valor dela é. Outra coisa que é importante que você enxergue no desenho: cargas de sinais opostos se atraem. Então, o próton atrai o elétron atrai o próton. Par de forças de ação e reação. Nesse caso, uma interação elétrica. Outra coisa que é importante que você observe olhando para o desenho: você tem uma trajetória circular e você tem uma força que aponta para o centro da trajetória circular. Quando você tem uma resultante que aponta para o centro do círculo, ela é chamada de resultante centrípeta. Nesse caso, então, a força elétrica está fazendo o papel de força centrípeta. Ora, como é que se calcula a intensidade da força elétrica entre partículas pontiformes, entre cargas pontiformes? Lei de Coulomb. O que é que diz a lei de Coulomb? Vamos lembrar. A constante eletrostática do meio, K0. O produto do módulo de uma carga pelo módulo da outra. Eu falei produto dos módulos. Ele lembrou aqui que próton e elétron têm módulos iguais de carga. A lei de Coulomb também fala sobre o quadrado da distância. Olha a geometria, hein? Se você tem uma circunferência, a partícula negativa, o elétron, está em cima da circunferência. Enquanto que a partícula positiva está no núcleo. A distância entre elas é o raio dessa circunferência. Lembra que a lei de Coulomb diz distância ao quadrado. Força centrípeta, lembra lá da mecânica? Massa de quem circula, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Agora a matemática acaba com tudo. O raio de um lado da equação simplifica o outro. Aí nós temos meios pelos extremos. O raio que ele pede para calcular é a constante vezes carga, carga ao quadrado, sobre massa, velocidade ao quadrado. Se você procurar nos itens, cuidado com itens que apresentam expressões algébricas, para não esquecer nem o expoente desse aí, hein? Nós temos, constante eletrostática sobre, vezes a carga ao quadrado sobre, aí sim, massa vezes quadrado da velocidade. Confere aqui com o que a gente calculou, Então, resposta correta, item D de dado. Bom, comentáriozinho de revisão antes da gente passar para a próxima questão. Primeiro, dizer que força centrípeta aponta para o centro. Qualquer um que não sabe física sabe dizer. Força centrípeta aponta para o centro. Olha para a palavra. Agora, uma característica importante. A força centrípeta é sempre perpendicular ao vetor velocidade. Queria que você observasse isso. O que acontece? Se a velocidade, como nós vimos, é tangente à trajetória, no caso, tangente à circunferência, a força centrípeta aponta para o centro, então ela tem a direção radial. Lembra da geometria plana? O raio e a tangente são sempre perpendiculares. Então, em física, a força centrípeta e a velocidade são sempre perpendiculares. E a segunda observação. Uma coisa que é comum, eu vejo às vezes o pessoal errar muita questão por conta disso. Na hora da prova, na hora do aperreio, o cara confundir mv ao quadrado sobre r com mv ao quadrado sobre 2. Duas fórmulas bem parecidas, você já deve ter observado isso.
Quando fala força centrípeta, mv ao quadrado sobre r. Força centrípeta, trajetória circular, é o raio que importa. Quando fala energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. Às vezes na hora da prova isso passa batido, ok?